Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Então, vamos para mais um encontro da nossa catequese? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, crianças, hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre a promessa de Deus em enviar, o Salvador. E vocês sabem quem é o Salvador? Nosso Salvador, não é? É Jesus Cristo. Então, durante muito tempo, Deus veio formando, preparando o seu povo para receber o Salvador, para que ele pudesse nascer no meio desse povo, E para isso, Deus precisou chamar algumas pessoas muito importantes, para a formação do povo de Deus, tá? Então, Deus chamou, os três patriarcas, que a gente já viu, vocês já conhecem, Abraão, Isaac, Jacó, tiveram um papel muito importante para a formação do povo de Deus. Depois, o Senhor enviou, o libertador, Moisés, para libertar o povo hebreu do Egito, da escravidão, E Moisés apresenta também os 10 mandamentos da lei de Deus. Então ele teve um papel muito importante, nessa formação do povo de Deus. E depois, crianças, que Moisés libertou, o povo hebreu do Egito, e eles caminharam 40 anos no deserto, a caminho da terra prometida, foi necessário também, que o Senhor chamasse outras pessoas importantes também, para essa formação do povo, O povo hebreu ele precisava ser liderado, Eram várias tribos, eram 12 tribos que estavam crescendo muito. Então, o Senhor escolheu algumas pessoas como, Samuel, Sansão e Débora, que eram chamados de juízes, Então, esses juízes, eles eram responsáveis, em organizar essas tribos, ou seja, eles eram os líderes, de cada tribo, ou seja, cada tribo, tinha um líder para ficar organizada, e para crescer de uma forma certa, Então, esses líderes eram chamados de juízes, tá? Então, a tia colocou aqui só um exemplo de alguns deles, tá? Que é Samuel, Sansão e Débora. E depois, mais à frente, foi necessário também, que o Senhor, chamasse outras pessoas também importantes para que pudessem ser os reis, Então, esses reis eles foram responsáveis em governar, essas tribos, Então, aqui a tia dá 2 exemplos, O rei Davi e rei Salomão. E além, dessas pessoas importantes que a tia já mostrou, o Senhor também chamou os profetas. Eram pessoas, simples, no meio do povo dos hebreus, que eram chamados de profetas, E vocês sabem o que significa a palavra profeta, Aquele que fala em nome de Deus, com muita força, com muita vontade,
autoridade, né, que anuncia o Senhor, né? E esses profetas, crianças, eles sofreram muito naquela época, porque muitos não acreditavam neles, né, eram contra, achavam que eles eram, né, até malucos, né, queriam matá-los, debochavam, né, mas também muitos acreditavam, não é verdade? Como é hoje, né, nos nossos dias atuais, né? Tantas pessoas anunciam a palavra de Deus, né? Mas muitos não acreditam, né? Não querem nem dar ouvido, não é verdade? Então, assim era a missão dos profetas. E a Bíblia divide, né, esses profetas em dois grupos, tá? Vamos só conhecer esses dois grupos? Então, a Bíblia, ela divide os profetas em dois grupos, né? Os profetas maiores e os profetas menores. Agora, tia Fabi, profetas maiores e menores, será que, poxa, uns são maiores na altura do que os outros? Ou uns são mais importantes do que os outros? Não, nada disso, tá, crianças? Todos eles tiveram a mesma importância, todos eles anunciaram o Senhor, tá? Então, assim, profetas maiores, né, eles são divididos dessa forma porque eles escreveram mais quantidade de textos na Bíblia, tá? Por isso que eles são chamados de profetas maiores. E os profetas menores, eles são chamados assim porque escreveram textos menores, tá bom? Então, é só por isso que eles são divididos dessa forma, tá bom? Então, vamos conhecer agora o nome desses profetas, tá? Os profetas maiores são 4, crianças, tá? Eu sei que vocês não vão gravar o nome deles, mas é importante, né, pelo menos a gente, né, falar para vocês, tá bom? Então, ó, o primeiro profeta maior é Isaías, o segundo Jeremias, o terceiro Ezequiel e o quarto Daniel, tá? E aqui a gente tem, ó, os 13 profetas menores, tá bom? O primeiro, Miqueias, o segundo, Zacarias, o terceiro, Abadias, o quarto, Malaquias, o quinto, Baruque, o sexto, Oséias, o sétimo, Joel, o oitavo, Amós, o nono, Jonas, o décimo, Naum, o 11º, Abacuque, o 12º, Sofonias e o 13º, Ageu, tá? Então, esses são os profetas que foram chamados por Deus, tá? Para anunciar a vinda do Salvador, tá? E esses profetas, eles tinham uma missão muito importante, né? Eles ajudavam também as pessoas a mudar de vida, né? Porque eles anunciavam a vinda do Salvador, né? E a preocupação deles também era em converter, né, as pessoas para conhecerem o Deus verdadeiro. Só que crianças, né, mesmo eles anunciando, né, a palavra de Deus, né, anunciando, né, a vinda do Salvador, né, de Jesus, que ele viria, né, que ele iria nascer, né, no povo, eles já anunciavam, né, que Jesus iria nascer no meio do povo, né, escolhido por Deus, né. Muitos ainda, né, não conheciam, tinham um coração endurecido, né, não acreditavam, né. E é como hoje, né, nos nossos dias. Muitos também não acreditam, ainda não conhecem o Senhor, né? E sabe por que que isso também acontece, crianças? Porque, ó, muitas pessoas, né, conhecem a graça, né, de Deus, né?
a luz, né? O Salvador, recebem essa luz, né? Recebem essa graça. Mas muitas pessoas, né? Quando as recebem, né? Receberam a graça que é de Deus, né? Sabe o que elas fazem, né? Com essa graça? Elas jogam fora. Simplesmente assim, jogam fora. Outras pessoas, quando recebem, né, essa graça, né, de Deus, elas ficam inibidas, né, sentem vergonha de anunciar, então, elas procuram um lugar para esconder, né, essa graça. E elas escondem, né, essa graça. E assim, né, deixam de anunciar a palavra de Deus, deixam de anunciar o Salvador, né, que é a luz, né, como na primeira vela, né, a pessoa recebeu a graça, mas jogou fora, não deu valor, né, para aquela graça que ela recebeu, para aquela luz, ela conheceu o Senhor, mas jogou fora. Quantas pessoas não fazem isso? Abandonam o Senhor, né? E não anunciam o seu amor. E as outras pessoas também, né, agem como a segunda vela, né? Sentem vergonha de falar, né? Escondem a fé, né? Escondem e não anunciam, não têm coragem de demonstrar esse amor, não é verdade? Então, crianças, todos nós somos chamados a sermos profetas, assim como os profetas que a tia falou lá do Antigo Testamento, na Bíblia, né? Na formação do povo de Deus, que já anunciavam, né? Os profetas, eles não tinham medo, né, de serem debochados, né, de morrer por anunciar o Salvador, não é verdade? Então, que nós possamos seguir o exemplo dos profetas, né? Possamos ser firmes no amor de Deus, tá bom? E sermos anunciadores da luz que é o Senhor, tá bom, crianças? Então, crianças, era isso que a tia queria falar para vocês hoje, né? Tá bom? Nós somos chamados a ser luz, a anunciar. E vocês, crianças, mais ainda, porque vocês são o futuro da igreja, né? A igreja do amanhã, né? Ó, a tia vai ficar velha, né? O papai e a mamãe vão ficar velhos. Então, a gente precisa de vocês, crianças, tá? Vocês vão receber a primeira comunhão, mas depois que vocês receberem a primeira comunhão, deem valor a essa graça, não joguem fora, tá? Não escondam a fé de vocês, tá bom? Sejam anunciadores, sejam profetas, tá bom? Vamos anunciar a luz que é Jesus no nosso mundo, porque precisamos, tá bom? O mundo precisa de mais amor. Amém? Então, crianças, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.